Dilemas, episódio 103. Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Vocês sentiram falta da gente semana passada, né? A gente também. A gente também sentiu falta, mas é porque não deu mesmo. Não rolou, não tivemos tempo, não conseguimos, muito trabalho. E eu queria comentar uma coisa engraçada, porque teve gente que disse assim: nossa, acho muito legal como vocês percebem o limite de vocês, tal, né? Porque é a gente que faz tudo, né, gente? É assim, a gente é apresentador, produtor, empresário, dono de casa, pai, mãe, esposa, And podcaster. podcaster. E realmente, cara, tem hora que não dá. Não deu. Semana passada não deu. E eu acho que a gente precisa acolher quando não dá. Em compensação, essa semana está dando, né, pra gente gravar aqui. E aí a gente, inclusive, tomou uma decisão de fazer uma coisa inédita, que é vocês estão ouvindo esse episódio 103 nas principais plataformas, né? E sabe aquele grupo lá de apoiadores do Dilemas? Eles estão recebendo também, para além desse, um episódio exclusivo essa semana. Olha, Gravado. exclusivo! Gravado só para elas e para eles lá no grupo. Então, se você quiser também fazer parte dessa comunidade, acho que você sabe como é que faz. É só ir lá em www.redeamparo.com.br/amp, A-M-P. Isso aí. Então, hoje a gente segue daqui o baile e temos, assim, um dilemão. Dilema de um Enzo, gente, eu amo quando tem dilema de Enzo, porque Jesus também. Cristo, parece que esses Enzos não têm dilemas, e a gente sabe que eles têm, né? Então, Enzos, nos escrevam, queridos. É isso aí. Mande seu dilema como esse Enzo fez hoje. Então, Caboge, solta a vinheta, queridão. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar, Um problema que é um confronto entre duas soluções. no dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas. Podcast com Lua Barros. E Pedro Fonseca. Vou direto ao ponto que a gente vai precisar pensar aqui, hein? Vê bem. Oi, Lu e Peu, como estão? Levo meses e meses pensando nesse dilema. Pensando em todos os dilemas que vivemos em tais tempos. O e-mail foi mudando. Sempre salvo nos meus rascunhos, pensando em como elaborar sem identificar membros da história. Parte dele foi escrito a partir do episódio 84, o Pandemia Eterna. Outras partes já vinham embrionárias desde que conheci o podcast lá no começo da pandemia. Devo dizer que o dilema sempre foi e é um afago. Tive pouco tempo de reclusão total porque, devido ao meu trabalho, retomei as atividades cedo. Assim como muitas pessoas nesse último ano e meio, perdi meu avô nessa pandemia, lá em abril do ano passado, e conheço tantos outros que perderam pessoas queridas ou sofrem com algo. Dia após dia é assustador essa capacidade da humanidade em relativizar a tragédia, seja no macro ou no microcosmo, seja na falta de cuidado com a pandemia, seja nas injustiças sociais. Marielle, George Floyd, Afeganistão, queimadas no Pantanal, na Califórnia, na Grécia, isso sem falar nas notícias que não chegam até nós. E daqui, desse mundo, o que queremos deixar? E aqui, nesse mundo, como queremos viver? Mais do que nunca, tenho olhado para os tempos atuais como um momento de ruptura, sobre como quero viver e transmitir isso para o mundo. Cada dia é um respiro profundo, esperando aquele amanhã que ainda não chega. E se pensarmos no agora como o começo do resto das nossas vidas, como queremos viver nossos últimos dias, entre aspas? Sou aquariano, então uns diriam idealista, outros diriam teimoso. Tenho encontrado nos meus amigos o abrigo, o conforto de um grupo com o qual compartilho a ideia de fugir para o meio do mato, para a roça, como vocês fizeram. Ou fugir para fora do país mesmo, buscar um habitat um pouco menos insano, abusivo. Enquanto isso, na família eu vejo realismo negativista na forma de viver. Onde só existem problemas, soluções são escassas. Familiares machistas, bolsonaristas arrependidos, mas que de forma alguma votarão no Lula, no possível segundo turno contra o verme, e assim como cuidar da família, como encarar isso. Atualmente vejo minha avó envelhecer, perder a lucidez, não conseguir elaborar pensamentos, isolada dentro de casa. Sozinha com a cuidadora,
sentindo falta da família desde o falecimento do meu avô. Não concordo com a forma que a família decidiu cuidar dela agora, morando sozinha com a cuidadora, nessa saudade constante de companhias próximas. Queria mudar isso, mas não posso. Penso, será que essa vontade de mudar é uma forma de aliviar a minha dor ao vê-la assim, esperando o seu último dia? Será? Vivo de forma constante, tentando fazer esse exercício de me colocar no lugar dela. Como lidar com nossa individualidade inseridos no coletivo que vivemos esses dias? Como pensar no outro sem esquecer de si mesmo e vice-versa? Desde que terminei meu último namoro, me encontro num momento mais aberto para um novo relacionamento. A perda do meu avô floresceu um sentimento paternal muito grande, vontade de família, de filhos, de uma parceria para plantar sementes nesse mundo e para aprender junto. Me joguei em relacionamentos e me feri, assim como acabei ferindo outras. Aí chega aquele momento de se jogar, mas ter cuidado. E cuidado para não machucar quem? A si próprio ou ao outro? Uma vez fui chamado de egoísta por uma ex-namorada porque disse que precisava pensar em mim. Só que a relação havia chegado num ponto em que eu havia me anulado, portanto, que a colocava como prioridade. Sinto as trocas de hoje tão essenciais, de certa forma efêmeras e descartáveis. No mundo de aplicativos de namoro, você precisa se apresentar já sabendo de tudo. Pouco se permite descobrir. E ao não se permitir descobrir, sinto que as pessoas criam uma barreira em processos que outrora eram mais mágicos. O se apaixonar, se vulnerabilizar. A possibilidade de você conhecer alguém que te abra a mente para novas ideias, para morar em outra cidade, para viver outra vida, ver outros filmes, ouvir outras bandas, por aí vai. Enfim, acho que esse e-mail é um grande brainstorm de questões. Talvez pareça tudo meio confuso, mas é só reflexo da atualidade. Como viver nesses últimos tempos? Como viver os últimos dias de outros, os nossos? Ou como viver cada dia pensando, e se fosse o último? Ou como viver a proximidade num tempo em que só há distância? Lembro daquele filme A Chegada, do diretor Denis Villeneuve, que tem uma frase: se visse sua vida do começo ao fim, você mudaria algo? Beijos e abraços cheios de carinho e obrigado, Enzo. Uau! Ai, eu tive no Rio de Janeiro semana passada. Ai, vou inclusive deixar aqui esse merchan, hein? Vou aparecer no Super Bonita, me assistam, tá bom? Boa. Mas eu tive no Rio pra gravar essa participação e na volta deu aquela velha turbulência. E aí, quanta turbulência... Coisas que eu só fico sabendo ao vivo, viu, gente? É verdade, eu nem comentei contigo. Deu aquela velha turbulência e, bom, fazia muito tempo que eu não andava de avião, né? Assim, aquela esquecida, como é que é isso, né? Aquela lata voando. E aí, eu por um breve segundo pensei, e se eu morrer? E a coisa que fez meu olho lacrimejar foi que eu tinha acabado de falar com vocês. Eu tinha acabado de falar com vocês aqui em casa. Eu fiz uma chamada de vídeo super confusa, super caótica no avião. No avião não, no aeroporto, ainda no saguão. E eu disse, eu amo vocês. E eu fiquei com isso, assim. E isso me confortou profundamente. Porque é só isso que eu tenho. É só isso que eu posso fazer. A gente vive o e se o tempo inteiro, que é aquilo que a gente não conhece, é o desconhecido, né? E como é que a gente tá vivendo essa vida? Como é que você tá agindo diante da vida que você tem, de todos os privilégios que nós temos? Queria começar dizendo isso. Porra, já começou. Eu tô passado aqui. Eu tô. Sabe? Quando a garganta seca e não é por causa da temperatura e do clima em Brasília. Nossa. Enzo, sabe o que eu fiquei pensando? Pra te falar. Eu fiquei pensando numa coisa assim. Eu fui lendo o seu e-mail e me foi vindo uma sensação que eu acho que, pra quem tá atento a tudo que tá acontecendo, é uma sensação familiar e recorrente, né?
A gente o tempo todo vendo numa balança duas coisas, assim, se confrontando, sabe, no peso, assim. Aquilo que está ao nosso alcance e aquilo que é utópico, imaginado, desejado, mas que tem uma trava de impossibilidade porque a gente não tem controle, né? E vejo essas duas coisas convivendo nesses tempos duros, assim. O que é que está ao meu alcance? O que é que eu posso fazer? E essa nossa capacidade, né? De juntar aquilo que é mental com aquilo que é alma e desenhar esse movimento dessa alma, essa imaginação, né? E eu fui te lendo e fui vendo o quanto essas duas coisas estão misturadas na gente. Muito misturadas. Aquilo que meu braço consegue esticar e aquilo que está num horizonte que eu quase não vejo, né? E diante dessas duas coisas, tem o que a gente escolhe fazer com cada uma delas, né? O que é que eu escolho fazer com aquilo que está ao meu alcance? E o que é que eu escolho fazer com essa imaginação? Ela me move ou ela me paralisa? Ela me inspira ou ela me deixa inerte? Isso que está tão distante, mas que é tão bonito de se imaginar, que tem vários nomes, né? Amanhã, futuro, essa vida póstuma. Algumas pessoas colocam já esse futuro no lugar da inexistência, do corpóreo da gente. Como é que eu resolvo lidar com isso? E ao mesmo tempo isso que está ao meu alcance. Porque não é porque está ao meu alcance que eu vou fazer. Porque o dia, a rotina, o bombardeio de informações e notícias graves, tristes, isso também nos atinge. Então não é porque está ao nosso alcance que eu vou conseguir fazer. E aí eu fiquei pensando nessa equação de convívio entre esses dilemas que são postos, que é, diante de um cenário como esse, o que é que eu escolho nisso que meu braço alcança, quando eu me estico, o que é que eu escolho priorizar? E diante desse outro lado, que é o lado daquilo que eu imagino para o futuro, em que direção eu me movo? E você trouxe isso de um jeito muito bonito, você fala dessa contradição, né, de pensamento, que é aquilo que é bom para mim e aquilo que é bom para o coletivo. Só que essas coisas não são apartadas. Teve uma coisa no e-mail dele que me chamou a atenção, que é quando ele fala da avó, né? Ele diz assim, a família decidiu que essa avó iria ficar na casa com uma cuidadora. E ele se ausenta dessa família, sendo que ele é parte dessa família. Então, diante dessa decisão coletiva, como é que ele, individualmente, se movimenta na direção da avó? E eu lembrei de uma amiga querida que a gente morava em Recife e teve uma breve passagem da gente por Recife quando a gente tinha João. A gente ficou 1 ano no Recife, quando o João tinha entre 1 ano e 2 anos. E ela saía do trabalho, ela não tinha filhos ainda, e ela saía do trabalho, que era do outro lado da cidade de onde eu morava, e ela, antes de ir para casa, ela passava na minha casa para dar um beijo, para ver como eu estava, para ver João. E é óbvio que ela estava cansada, é óbvio que ela estava estressada, porque ela tinha pego 30 minutos, 40 minutos de trânsito no carro. Mas ela ia na minha direção, porque era o que ela podia fazer. E eu nunca esqueço esse gesto. Porque muitas vezes a gente tem coisas que estão ao nosso alcance, amor, e a gente vai se deixando, porque a gente está muito cansado, e o cansaço é legítimo, e a dor é legítima, a anestesia é legítima, tá tudo certo, é isso mesmo. Quem não está sentindo nada disso está equivocado, né? E quem está achando que está tudo bem tá estranho. E ainda assim, o que a gente tem feito? A gente vai precisar se movimentar. A gente vai precisar mexer o nosso corpo na direção daquilo que a gente deseja. E se a gente está pensando nessa vida, nesses últimos dias, nessa vida que resta, na vida que eu quero levar, não vai cair no nosso colo. Muito pelo contrário, só vai cair no nosso colo treta, problema, desmatamento, queimada, corrupção, aquela família horrorosa, né, que habita aqui essa cidade onde a gente mora. Vai estar aí. Como é que a gente resiste?
E a gente precisa acreditar na resistência. Sim. E a gente precisa entender que tem uma parte disso tudo que é o que eu consigo fazer. Eu sou muito... Isso é uma coisa que me mexe muito, assim, sabe? Aquilo que está ao meu alcance. Sim. Eu Sei. o tempo todo olho para isso, assim, o que é a minha parte nesse todo e o que eu posso fazer. E eu me responsabilizo por isso. Eu não deixo na mão de ninguém. Porque também deixar na mão do outro, desse encontro com o outro, né, desse trabalho que vai aliviar, desse chefe, dessa namorada, desse marido, não vai rolar. É você com você, é você com toda essa complexidade, você com todos esses desejos, você com toda essa ambivalência. Você vai precisar fazer alguma coisa. O que é que você vai escolher fazer? Vocês sabem que a gente é um casal super equilibrado. Porque Lua fala dos sonhos dela quando ela joga na Mega Sena, mas na verdade o sonhador da casa sou eu. E é super engraçado como a gente se relaciona com isso, porque realmente, amor, te ouvindo agora, é isso. Lua é essa pessoa em que aquilo que está ao alcance dela, ela se estica para fazer. E eu, Enzo, falando do seu e-mail e do paradoxo que você traz, eu sou o cara que fica assim, velho, como é que a gente, como é que coletivamente a gente age a partir daquilo que a gente sente como indivíduo, mas como é que coletivamente a gente age para mudar a porra do mundo? E aí a gente tem conversas maravilhosas aqui sobre isso, assim, onde eu fico nessa... vou criar um termo novo aqui, já que terminologias estão sendo tão bem em moda, assim. Eu fico na minha megalomania positiva. É uma nova disciplina que eu vou lançar na Rede Amparo. Porque eu fico, né? E Lua vai me mostrando as coisas que estão ao alcance. Eu acho que a gente se equilibra nisso, né? E... Porque gera muito sofrimento, né? É uma impotência, né? Puta merda, mas tudo que eu faço nada vai abarcar. Eu acho que essa é uma mudança de paradigma na minha vida, que é assim, beleza, vou continuar sonhando alto, mas entendo que uma mudança como eu já imaginei na minha vida, quando eu era mais jovem, acho que aí vem de uma visão mais imatura diante do que está posto, e vem também antes do meu estudo sobre antropoceno, que eu não vou falar sobre isso hoje, prometo, tinha uma genuína, legítima imaginação, já que eu usei esse termo, de que era possível transformar tudo, né? E hoje eu acho que eu caí mais na real, nesse sentido, assim, que a gente realmente, o mundo está caminhando para o fim, e a gente precisa fazer o nosso melhor. E sabe o que eu lembrei, assim, como eu me sentia diante disso? Me fala, bom te ouvir. Porque ser casada com essa pessoa megalomaníaca em todos os sentidos, assim, Pedro pensa muito grande, e é sempre essa coisa do coletivo e tal. Eu achava que todas as minhas ideias e todos os meus gestos, eles eram pequenos, poucos, né? Não é insuficiente, assim, que eu era o idiota no final das contas, não. sabe? Assim, porra, eu tô tentando resolver esse BO aqui, Pedro tá tentando salvar o mundo. Porra, eu sou realmente um idiota. O que eu penso realmente não tem... Eu sou egoísta até, olha, né? Que coisa, né? E foi preciso cuidar disso com muito carinho, assim, para entender que o seu passo não invalidava o meu. E Jamais. que sem o meu passo pequenininho... O meu não existe. Né? O seu não existe, porque essas grandes transformações do mundo, elas são feitas de pequenos passos diários, assim, escolhas diárias que vão mudando, né, o entorno. Então, acho que a gente conseguiu se equilibrar muito bem nisso, assim. Você tá lá olhando lá pra frente, eu tô aqui. Peraí, vamos, galera, vamos resolver aqui, vamos ver o que é que vai ser pro jantar, né? Eu acho que um convida o outro pro seu lado, o que é muito bom, né? Eu acho que eu me sinto muito convidado por você a, em certos momentos, dizer assim, tá, mas o que é que tá ao seu alcance agora? E aí eu olho pra isso. E eu acho que ao mesmo tempo eu imagino que eu faça também um convite pra você dizer, porra, amor, lindo isso, mas e se a gente alarga esse horizonte? O que é que acontece, né? Se a gente usa o abridor de horizonte de Manuel de Barros, o que é que acontece? Agora, quando eu escuto o Enzo e esse paradoxo, e que, porra, bate muito em mim, eu fico imaginando essa elasticidade, tem uma coisa do dilema dele que eu queria propor uma inversão. Fala. Porque quando ele fala dessa tentativa de movimentações, ele coloca isso num lugar que é os últimos dias. Sim. Né? Como é que a gente vai ver os últimos dias? E eu acho que isso tem um valor.
E isso tem simbolicamente, isso tem um peso na existência da gente, né? Porra, e se esse Dure dia o tempo que for, né? não importa, mas se hoje fosse o último dia, o que é que eu faria, né? Mas eu gosto muito de pensar na perspectiva do primeiro. E se hoje fosse o primeiro dia e não o último? Legal isso. E eu vou te contar por que isso conversa comigo. E eu não tô dizendo que conversa necessariamente com o Enzo, viu, Enzo? Eu só tô trazendo aqui pra roda pra nossa conversa aqui, já que você tá aqui sentado no closet com nós dois. Quando eu penso no primeiro dia, eu penso naquilo que não me deixa inerte. Eu não penso que vai acabar. E aí eu tenho que correr contra o tempo para fazer alguma coisa. Quando eu penso que é o primeiro dia, é como os praticantes de yoga falam quando eles acordam antes do sol. Apesar de eu estar muito longe da yoga, viu, pessoal? Mas eles falam assim, eu acordo antes do sol para ver o sol chegar e depois eu não me sinto correndo atrás dele durante o dia. Então, eu amo pensar que é o primeiro. Eu amo pensar que aquela é a primeira chance que a gente tem de mudar alguma coisa na gente e nos outros. Eu precisei ser movido por uma vontade de transformação, senão eu ia continuar sendo o mesmo cara que eu era há 20 anos. E eu escolhi não ser esse mesmo cara. Então, eu acordo e a gente tem nossos mantras aqui em casa, e eu aprendi um novo com Lua recentemente, e eu estou falando também, em silêncio, mas sigo falando junto com ela quando acordo. Eu digo, caramba, nosso mantra, e falo nisso. E falo isso para mim mesmo pensando nessa perspectiva. Hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas. E aí o que é que eu vou fazer com esse primeiro dia? Qual é a mistura? Qual é o mutualismo que pode haver entre a perspectiva de ser o primeiro dia e eu ter coisas que estão ao meu alcance e coisas que podem ser imaginadas e que estão muito distantes? Como é que eu vou fazer para elas conviverem hoje dentro de mim, no meu corpo? E eu amei isso. Eu estou muito feliz com essa minha autodescoberta, porque eu acho que é sobre mim mesmo. Por isso que eu estou dizendo, Enzo, eu não sei se te serve, mas eu quis te trazer porque ela tem me servido muito. Ela me serve aqui na minha relação, ela serve na relação que eu estabeleço com meus filhos e minhas filhas, com as minhas amigas e meus amigos. Uma relação nova que se estabelece na minha terapia, sabe? Eu fui movido durante muitos anos na minha terapia a curar feridas do passado. E quando eu mudei esse paradigma e disse cada sessão de terapia é um convite para que a partir daquele momento, porque a terapia é a primeira coisa que eu faço na semana, super cedo, eu fiz essa escolha por esse horário para dizer, cara, isso aqui para mim não é um gatilho para voltar para o passado e curar ferida. Isso aqui eu já estou resolvendo há muitos anos. Eu quero muito que um processo terapêutico agora me sirva para os passos que eu quero dar. Então, hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. O que é que eu posso fazer com isso? E... Tô falando muito? Não, eu tô amando desculpa, te ouvir. porque eu tô achando que eu tô falando pra caralho nesse episódio, mas é porque eu fui muito tocado por ele. Eu tô amando te ouvir. Eu acho que essa perspectiva do primeiro dia, ela é muito maravilhosa, sabe? Porque é um convite. Você tá chegando na festa. Tá chegando no rolê. Com quem que você vai falar? Que conversas despertam teu interesse? Quem te chama a atenção? O que você tem que fazer nessa festa? Vai lá. Não vai dar pra, talvez, curtir a festa inteira, né? Sabe sonho? Isso. Quando você dorme e tem um sonho muito louco, que você não vê, às vezes, o final, mas você tá ali, né? E é engraçado, né? Porque eu acho que todas essas medidas, que são medidas de autocuidado, né? Elas tendem a cair num fosso, né? Da positividade tóxica, assim, daquilo que, fazer isso então é se alienar, ou essa escolha é uma escolha por se anestesiar. E eu acho que é um jeito de sobreviver, de resistir. Você pensar, você conscientizar. Como é que eu vou pro trabalho? O que é que eu vou ouvindo daqui pro trabalho? Como é que eu vou olhando o que está do lado de fora do meu carro? Maravilha. Ou do ônibus? Maravilhoso isso. O que desperta meu olhar? Como é que eu me sinto? Como é que está meu corpo? Como é que eu cumprimento as pessoas que estão no meu caminho? E se alguém me pedir ajuda, o que é que eu faço? E como é que eu respondo a esse chefe? Seja ele um escroto ou um cara muito legal, ou uma chefe. São decisões, microdecisões diárias
que nos colocam num lugar de mais equilíbrio, de mais prazer, de melhor viver, de contemplação, de satisfação. E é disso que a gente pode cuidar. Eu acredito radicalmente nisso. E eu acho que quando as pessoas, por exemplo, olham para mim dizendo assim, Lua, você me inspira. Eu escuto isso de um lugar muito pé no chão. E eu digo, velho, dá um trabalho do caralho, mas vê só como é fácil também. Sabe? Sim. Não tem fantasia, assim, não é uma viagem, não, a escolha não é essa. A escolha é por cuidar daquilo que eu posso cuidar. Maravilhoso isso. E essa perspectiva, né? O que é que eu ouço a caminho do trabalho, o que é que eu vejo, que paisagem. É muito sobre isso, assim, pra mim. Apesar de não estar indo pro trabalho, nem tá. O trabalho tá vindo até mim. E uma outra coisa do meio dele que me pega muito é essa cena que ele traz, assim, quando ele fala do filme de Denis Villeneuve, que ele fala da frase que é: se você pudesse ver a sua vida como num filme, do começo ao fim, o que é que você mudaria, né? E aí, Enzo, eu queria te trazer uma perspectiva, já que você trouxe uma referência do cinema, eu vou te trazer uma referência do teatro. O que é que você faria se você chegasse num teatro vazio e pudesse escrever o que é que você vai atuar ali em cima do palco daqui a instantes? O que é que você pensaria para a luz que vai ainda te iluminar quando você estiver no palco? Como você vai cuidar da coxia? O que é que tem no camarim? Como as poltronas estão dispostas? O que é que você faz lá na frente na bilheteria? Como é que está seu carrinho de pipoca na porta do teatro? Como você quer escrever essa história dessa peça que está prestes, né? Vai começar, está prestes a começar. Ou seja, se você pudesse escrever a peça da sua vida, que cenas você quer incluir? Acho que vale também esse exercício. Adorei. Enzo, você não tá só nas suas angústias, meu querido. Nada. Chega aí no rolê. Você não tá só. Eu acho que tá todo mundo meio coisado, né? Todo mundo um pouco desfeito diante de tudo que tá acontecendo. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente, gente. Acho que a gente precisa entender isso, sabe? Assim, porque diante da angústia, né, a gente fica querendo que seja diferente. Não tem como ser diferente. O tempo é do caos, de guerra mesmo. Vamos atravessar essa guerra. Vamos atravessar escolhendo cuidar do micro para reverberar no macro. É isso. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje com a gente mais uma vez. Obrigado aos apoiadores. Inclusive, eu queria falar uma coisa. Eu falei no começo sobre a gravação que vai exclusiva para os Dilemas Raiz. Eu queria ressaltar uma coisa, que o dilema que a gente gravou para mandar exclusivo para eles é um dilema de uma pessoa que é Dilema Raiz, viu? Ou seja, para a gente ficar bem claro que é um conteúdo extra que foi trazido por elas e por eles próprios, só para que vocês saibam disso. Não é um dilema que chegou na caixa de e-mail da gente, de quem não é apoiador, e a gente está gravando e distribuindo só lá dentro, não. Só queria deixar isso bem evidente. Também mandar Só queria deixar isso evidente aqui para que as pessoas saibam. Queria mandar um beijo para Natália Souza e a equipe do Para Dar Nome às Coisas. Eita, verdade. Nath recebeu um convite do Spotify e agora ela deixou a AMP, né? Mas eu tenho muito orgulho da passagem desse podcast tão maravilhoso aqui com a gente na Rede Amparo. Nath, você é maravilhosa, te amo. Voa demais. muito longe. Que muitas pessoas escutem o Para Dar Nome às Coisas, porque ele é necessário, querida. Incrível. Obrigado, Nath. Você e a equipe toda sempre enchem a gente a cada semana com palavras e gestos muito, muito lindos, né? E eu acho bom também a gente aproveitar esse momento para dar boas-vindas, né? Porque é isso. Agora a Nath está dando esse voo altíssimo junto com... Ela agora se transformou... É um podcast exclusivo Spotify, né? E a AMP acaba de receber uma parceria nova, um podcast novo que vem junto com a gente. Maravilhoso, que se chama O Coração é o Norte. Esse nome desse podcast é muito lindo.
E eu queria dar as boas-vindas para Michele Gonçalves e Júlia Branco, queridas. Aê! Ai, que bom. Sejam bem-vindas. O Coração é o Norte. Busquem, porque são conversas muito maravilhosas e essas duas são figuras muito especiais. E tem música no meio, porque a Júlia é cantora também. É de lascar o pito. É. Enfim, boas-vindas ao Coração ao Norte aqui na AMP. A gente está muito feliz. Em breve a gente tem boas novidades, mais boas novidades aqui para dividir com vocês. É, gente, em breve é naquele tempo em que a gente tem que fazer tudo, né? Vocês sabem, né? Vocês amam a gente. Não deixem de amar a gente porque a gente tá dizendo em breve, mas é porque tá foda mesmo. E a gente vai rolar. Vai rolar, segura aí. Não deixa de ser em breve, não. Né? É isso mesmo. Obrigado, gente. Boa quinta para vocês. Bom final de semana pra gente. E que a gente siga resistindo a essas tentativas toscas de acabar com a democracia brasileira. Um beijo, até quinta e viva a democracia brasileira. Solta a vinheta, Caboge! Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.